Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Marisa Maracás, fazendo mais um vídeo no canal Enfermeiras Empreendedoras. Esse vídeo eu começo desejando a vocês um feliz 2020, que esse 2020 seja completamente diferente do que foi 2019, que seja muito melhor, com muita saúde, com muito amor e com muito Deus nas nossas vidas, porque é disso que nós precisamos, é disso que a gente precisa ter, estar ali do ladinho dele, que a gente tenha essa força, essa fé do nosso lado, porque assim as coisas ficam muito mais fáceis. Hoje eu escolhi um tema para estar falando com vocês. No vídeo passado eu falei, acho que 2 semanas faz, eu fiz um vídeo, eu postei um vídeo, acho que foi eu fiz uma live falando de mentiras, né? E hoje eu quero estar falando com vocês de um assunto que muita gente, que eu ouvi muito falar, que nesses últimos 2 meses eu ouvi muitas pessoas falar desse assunto. Que assunto é, Marisa? Frustração. Frustrações. E por que frustrações? Porque nos últimos dias, o que eu mais ouvi, nos últimos 2 meses do 2019, o que eu mais ouvi é exatamente isso. E a gente iniciou o ano e as pessoas estão ainda falando de frustração. Hoje, às 4 horas da... Não, era mais tarde porque eu não consegui acordar 4 horas, acordei depois para seguir um estudo bíblico que eu faço. E fica gravado esse estudo bíblico. Então, eu assisti depois e ouvi o pastor Chico Chagas falando, ele falou de vida, hoje o tema foi vida, e aí ele falou que hoje no Brasil existe um número imenso de pessoas que estão cometendo suicídio. Então, o que acontece? As pessoas estão frustradas, talmente tanto, elas não têm a sabedoria de saber o que é, sabe, o que é um problema, o que é uma frustração. Não, eles levam tudo aqui a uma coisa só. Então, eu não quero mais resolver os meus problemas. É muito mais fácil que eu vou ali e diga que eu quero acabar a minha vida. Eu não, Deus me livre. Mas assim, tem muita gente que não sabe lidar com uma perda, não sabe lidar com uma decepção. Como eu estava falando para vocês, o tema frustração é exatamente para falar disso, gente. Por quê? Porque a frustração, nós não podemos esquecer que nós somos formados 50% das nossas características biológicas. 50% do que eu sou formado hoje é da minha característica, do meu DNA. Da minha biologia, 50% é formado do quê? Das informações que eu aprendi no decorrer desses 46 anos. Então, tem informações que são válidas para que eu viva uma vida boa, para que eu viva uma vida legal, para que eu continue com os meus pensamentos legais, mas também tem informações impostas por familiares que eles não fazem por mal, gente. O nosso mindset, quando a gente tem um mindset progressivo, ótimo, mas tem muita gente que tem aquele mindset fixo. E o que quer dizer isso? Que dentro desses meus anos de vida, né, que eu vivi, o que acontece? Tem muitas informações que foram colocadas ali que eu não pedi. Não fui eu, Marisa, que pedi para aprender aquilo. Mas os meus familiares, os meus amigos, a sociedade impuseram aquilo. E como, ou seja, por uma falta de sabedoria, por uma falta de inteligência emocional, eu acabei criando uma emoção e jogando isso como informação na minha mente, e hoje eu vivo o reflexo daquilo. Então, hoje as pessoas estão frustradas, mas elas não têm digamos assim, elas não têm a paciência de pensar o porquê elas estão havendo aqueles pensamentos. Então, o que elas fazem? Elas querem acabar com tudo. Eu não quero sofrer. Então, hoje eu estou sofrendo, um exemplo. Tem pessoas que estão sofrendo, mas não pelo que elas estão fazendo hoje, pelos que elas fizeram há muitos anos, ou pelo que elas aprenderam há muitos anos. Então, gente, vamos ser sábios. Vamos ter inteligência para que a gente não se frustre com pouca coisa. Né? Na psicologia, eles falam que a frustração é a resposta, né, emocional relacionado à raiva, à decepção e ao quê? E a aborrecimentos. Então, a frustração seria o que para a psicologia? A resposta que eu dou de acordo com o quê? Com uma coisa que eu me decepcionei. Então, imagine vocês, eu tracei um objetivo,
Só que no ano inteiro eu não parei, eu não dei 90 dias, 60 dias que eu parasse para avaliar aquele projeto. Eu continuei, eu não parei. Quando chegou dezembro de 2019, eu achei que estava tudo bem, mas quando eu fui fazer o levantamento, estava horrível. Aí o que acontece? Me decepciono, fico triste, quero acabar com tudo, não quero mais saber de nada, mas o erro foi do projeto ou o erro foi meu que não parei para avaliar tudo isso? Então, muitas vezes, nós estamos dando, muitas vezes não, né? Acho que é quase 100% dessas pessoas que dão culpas a outras pessoas, ou culpa a um sistema, culpa a um método, não é culpa do método do sistema, é culpa nosso. É culpa tua, é culpa de quem não conseguiu ou de quem não parou para avaliar o que está fazendo. Hoje nós temos ferramentas maravilhosas. Temos aqui a internet, por exemplo, eu estou aqui falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tem muita gente boa na internet colocando conteúdos maravilhosos. Mas, em vez de eu estar ali aprendendo, estudando, lendo um livro, vendo, assistindo um vídeo legal, eu estou vendo no Facebook, no Instagram, quem viajou não sei para onde eu não fui, aquela minha amiga que comprou a bolsa X e eu não comprei, e ali dá aquela raiva. Dá aquela sensação de decepção e aí eu fico frustrada. E a frustração, gente, ela existe de duas formas, interna e externa. E nós devemos criar uma sabedoria, mas uma sabedoria talmente forte, como diz o pastor Tiago Brunet, sem limites. Para ter essa sabedoria sem limite, a gente precisa estar perto e muito perto de Deus. Porque só assim a gente vai poder ter essa sabedoria. A gente vai poder ter o domínio próprio. Domínio próprio, alguns anos atrás, ou naquela época, muito quando tinha Jesus Cristo, se fala na Bíblia muito de domínio próprio. E o que é o domínio próprio hoje na nossa língua? É simplesmente a inteligência emocional. O meu domínio próprio é eu conseguir dominar eu mesma. A minha inteligência emocional, o que é? Eu saber dominar eu mesma. Então, quando eu penso uma coisa negativa, automaticamente eu já tenho que chegar, fazer aquele sistema, já saber qual que é a resposta. E se eu não souber a resposta, começa a me fazer perguntas para que eu chegue à resposta. Porque se eu, por exemplo, eu não conseguir atingir um objetivo determinado para 2020 ou para 2019, ali já me bate aquela decepção, já me bate aquela tristeza, já me bate aquele senso de angústia. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou sair com o primeiro que me chamar e eu vou encher a cara. Se eu tiver sabedoria, eu vou sentar, eu vou fechar meu caderno, eu vou esperar um pouquinho, eu vou respirar, eu vou fazer um exercício de respiração, meditar um pouquinho, ler um versículo da Bíblia, pedir muita força a Deus, abrir meu caderninho, fazer o quê? Exatamente um levantamento do porquê eu não consegui fazer aquilo. Isso é controle, é você ter um controle próprio, você ter um domínio próprio, você dominar as tuas emoções. Então, se você não sabe dominar as suas emoções, fica difícil. Para que você faça isso, a gente tem que ter fé. A fé é trazer para a realidade aquilo que não existe. O que quer dizer isso, Marisa? Imagina que eu tenho fé em Deus. Eu consigo ver Deus? Não. Mas eu tenho uma fé, gente, eu tenho uma fé tão linda que, graças a Deus, eu adoro dizer isso, porque eu me sinto muito presente, muito perto, assim, sabe, de Deus. Às vezes eu converso com Ele como eu estou conversando aqui com vocês. Então, e eu tenho respostas. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. Eu tenho respostas. Então, eu sinto muita gratidão por isso. E o que quer dizer a fé? É isso. É eu acreditar em uma coisa que eu não posso ver, mas eu posso sentir. Hoje nós não acreditamos em nós quando eu posso me tocar. Eu não acredito que eu sou capaz de realizar algumas coisas. Eu acredito que é muito mais fácil que eu fique nervosa, é muito mais fácil que eu dê a culpa a alguém, é muito mais fácil que eu fique frustrada com algumas coisas, do que eu pensar, analisar e chegar a um determinado objetivo. Então, nós da área da saúde, meninas, o que acontece? Nós nos frustramos muito fácil. Nós nos frustramos por quê? Porque às vezes o nosso trabalho
é muito, muito empenhativo. Às vezes a gente sai de casa já cansada com o nosso dia de trabalho ou com o nosso dia em casa, e a gente vai trabalhar, chega ali, encontra aquela equipe muito chata, encontra aquelas pessoas, a chefe, que realmente é uma chefe, não é uma líder. Então tem várias coisas que acabam disturbando o nosso dia a dia, disturbando a nossa, digamos assim, a nossa sabedoria. Mas você tem que saber de uma coisa: o sábio ali é você. Porque você é a imagem e semelhança do Criador, não esquece disso. Então você tem que ter o autocontrole, você tem que ter a tua inteligência emocional. Então quando isso acontecer, você tem que parar de culpar e você resolver. Quem resolve problemas, melhora na vida. Se você quer melhorar na vida, começa a resolver os teus problemas. Para de ser frustrado, para de pegar o problema como uma frustração e começa a resolvê-lo. Começa cada problema, não pega tudo que você tem. Filho, marido, trabalho, ônibus, que não depende de você. Então começa a resolver um a um. E pouca hora faz eu estava falando com vocês sobre as frustrações que tem duas formas, né? Que é a interna e a externa. E depois eu acabei falando outra coisa e eu não falei. Então, a frustração interna, o que que é? São os nossos medos, são os nossos paradigmas, próprio aquela sensação que a gente tem dentro da gente de não conseguir fazer as coisas. Então essa é a interna, tudo aquilo que é obstáculo que vem das tuas emoções são frustrações internas. A externa não depende de você. Muitas vezes alguém te deu um trabalho que você naquele momento com as tuas condições físicas você não consegue fazer. Então é uma frustração que não depende de você. Analisa isso. Analisa isso e não te dá a culpa. Porque muitas vezes, por exemplo, alguém fala para mim: Marisa, carrega esse peso aqui, pega esse paciente. Um exemplo, vamos lá, pega esse paciente. Eu sei que eu tenho um problema nas minhas costas, que se eu for levantar esse paciente, eu não levanto. Sou eu que não levanto. O paciente pode até levantar, mas eu fico ali no lugar dele. Então, eu não vou me culpar por isso. Eu vou simplesmente falar: tá bom, eu vou ver alguém que me ajude, porque eu não consigo fazer sozinha, mas eu faço assim, tranquilo. Pronto. Transforma isso em uma coisa positiva. Porque se a gente pegar aquilo como, sabe, de punho e ir lá e tentar resolver, vai ser a coisa mais errada que a gente vai fazer. Ah, eu vou fazer porque ele disse para fazer. Não é assim. Você tá nervosinha com a chefe mandou você fazer, você foi lá e mostrou que é boa. Porém, amanhã você não vai vir trabalhar. Aí o que que eles vão pensar? Que você pegou o atestado porque você procurou. E não é verdade. Então vamos começar a saber exatamente o que é uma frustração interna, o que é uma frustração externa, o porquê eu estou frustrado, o que, que está acontecendo comigo. É tudo culpa minha? Isso tudo que está acontecendo comigo é culpa minha? Não, então eu vou ficar tranquila, eu vou pedir muita sabedoria a Deus e eu vou continuar a minha vida. Porque eu não vou querer tirar a minha vida só por isso, eu não vou querer ficar nervosinha, sair por aí, brigar com o mundo só por causa disso. Então eu vou ter muita paciência, eu vou ter sabedoria e eu vou resolver os meus problemas. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. É isso que nós temos que fazermos. É difícil? Não, não é difícil. Só precisa a gente querer. Quando a gente quer, quando a gente se determina em fazer, aí sim os resultados chegam. Então, eu tenho certeza que depois desse vídeo, muitas coisas vão mudar na tua vida, assim como mudou na minha. Eu me coloco no lugar de vocês, sabe? Eu vou até fazer um vídeo falando disso, de empatia. Me colocar no lugar de quem está ali com aquele sofrimento. Conseguir sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo. Isso é muito legal, porque quando eu tô falando, tem a câmera aqui na minha frente, mas parece que eu tô olhando para você que está assistindo esse vídeo agora. E é muito legal porque eu consigo sentir próprio a emoção de estar olhando e falando isso para você. Então, eu espero e tenho certeza que esse vídeo, espero não, porque isso não existe, esperar, ou vai lá e faz ou não faz. Então não fique esperando não. Mas eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou e coloque a tua sabedoria em ação. Isso é a melhor coisa, ação, sabedoria, a tua inteligência emocional, sabe, essa vontade de viver, essa vontade de ajudar, essa vontade de ser uma pessoa melhor, coloca em ação, porque eu tenho certeza que você tem muita gente para ajudar e muita vida para salvar. Então, gente, o vídeo de hoje era só isso.
e para que não fique muito longo, e eu vou fazer um vídeo em seguida falando de empatia, e se eu conseguir ainda, eu vou conseguir falar um outro sobre condicionamento, porque falando exatamente dessas coisas, eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou dizendo, ok? Então, assim, um beijinho no coração e fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.